Do nosso conteúdo, especificamente, essa é a bibliografia. Esse é o livro de genética forense. O livro de genética forense é um livro da editora Millennium, Millennium com 2 L's e 2 N's. Ele é praticamente a nossa Bíblia aqui desse módulo, tá bom? Esse livro de genética forense é um livro ilustrado, ele é bem completo, ele fala de toda a parte metodológica em relação à genética forense, é novo, é praticamente a única obra publicada em português, em língua portuguesa, e eu tenho a honra de fazer parte dela. Eu escrevo um capítulo desse livro de genética forense, então assim, eu quero fortemente indicá-lo a vocês. Ele traz alguns exercícios também para cada capítulo do livro, tem exercícios com gabaritos também, ilustrações são coloridas, então é um livro bem completo e bastante interessante para quem quer se aprofundar na área de genética forense, tá bom? Para quem quer comprar por ser autor, tá? Por ser autor, eu consigo um desconto em qualquer obra da editora Millennium. Vocês vão ver lá, não só esse de genética forense, tá bom? Vocês vão perceber que na editora Millennium eles têm vários livros, por exemplo, de criminalística, de local de crime, de toxicologia. Então você pode entrar no site da editora, escolher seu livro, depois me mandar uma mensagem para fazer o orçamento, porque eu passo o meu desconto de autor para os meus alunos, eu passo do mesmo valor, tá? Então é simplesmente para divulgar a obra mesmo e para incentivar a divulgação das ciências forenses aqui no Brasil. Então, para isso, não tem fins lucrativos, no caso de comprar o livro comigo, então não é para ganhar dinheiro, a ideia é proporcionar para o maior número de pessoas mesmo. Então, por causa disso, acaba que os livros da editora Millennium comigo saem mais barato até do que da própria editora, tá? Porque eu passo com o mesmo desconto que eu tenho como autor. Qualquer livro, então quem quiser pode me chamar nas redes sociais ou mandar um e-mail que eu faço o orçamento sem compromisso. Bom, agora nós vamos entrar no conteúdo específico de genética forense. E a primeira coisa que eu vou fazer é defender meu peixe, né? Por que de estudar essa disciplina? Às vezes eu estou falando para um engenheiro, às vezes eu estou falando para um físico, às vezes eu estou falando para um químico, uma pessoa que não tem muita afinidade, não tem muito conhecimento por essa área e deve gerar um preconceito, mesmo no sentido literal da palavra, né, de você, um conceito antecipado em relação à disciplina de genética forense. O que eu tenho para falar para vocês? Então, assim, quem não é da área vai pensar assim, meu Deus, mas para que eu vou estudar isso? Primeiro motivo, porque cai no concurso. Então, se está no edital, pode cair. E, pessoal, é óbvio que aqui na pós-graduação eu não vou ficar entupindo vocês de conceitos básicos e aquele negócio da adenina, timina, citosina e guanina. Eu peço até para que vocês leiam o conteúdo antes de assistir a aula, tá? Para que você não chegue aqui tão cru. E durante a aula eu vou fazer o máximo para tornar o assunto mais interessante para você. Então a ideia é deixar o assunto mais interessante para você e mais aplicado. Então quando eu coloco aplicabilidade do conteúdo de genética, porque poderia sim, eu não quero ter a pretensão aqui de dizer que eu tenho mais didática e mais experiência do que um professor de genética, até de ensino médio, por exemplo, mas que dá aula aí, sei lá, há 15, 20 anos. Só que ele sabe como que o perito faz? Para que vai servir isso dentro da perícia? Porque isso é que é cobrado no concurso público. Então, o que é cobrado no concurso é uma genética aplicada.
Isso você não acha fácil nem em livro, nem em cursinho. É muito mais barato, por exemplo, para os concorrentes, para outras pós-graduações ou para outros cursinhos, você encontrar aí um professor que tem didática, que pega um violão, que faz uma brincadeirinha aqui e tal, prende a atenção de vocês, mas está falando lá da genética básica. Então a ideia aqui é falar de um conteúdo que possa colocar você à frente dos seus concorrentes. Ian, mas vamos supor, num concurso de perito criminal, cai uma, no máximo 2 questões de genética forense. É isso mesmo. Mas lembra que a gente falou? Que cada ponto numa corrida para um concurso de perito criminal oficial, ele vale milhões. Cada ponto, ele é preciosíssimo. Então, por causa disso, é que você deve sim se dedicar, deve sim se aprimorar e se dedicar no conteúdo que a gente vai ministrar a partir de agora. Porque há uma possibilidade grande disso ser cobrado, porque o DNA está na mídia, o exame de DNA ele chama a atenção das pessoas, cientificamente ele é muito interessante e não é qualquer pessoa que sabe sobre ele, especialmente como que ele ajuda a resolver crimes e como que são feitas as metodologias dentro de um laboratório de genética forense, que é diferente de outros laboratórios, por exemplo, diagnóstico de câncer, diagnóstico de doenças, etc. Então, a importância da disciplina de genética forense, ela se pauta no fato de que eu tenho uma disciplina que cai praticamente em todos os concursos, pelo menos uma questão, e que as pessoas não têm muito conteúdo. Então, é um diferencial dentro da preparação para o concurso de perito criminal oficial. Ok? Bom, a gente, já partindo para um conteúdo um pouco mais específico, antes da gente ver a parte básica da genética e como é feito um exame dentro do laboratório, a primeira coisa que a gente vai fazer é dizer um pouco de como esse exame de DNA é usado dentro da perícia. Então, quer dizer, para que ele serve? Porque isso também pode cair em concurso público e também vai facilitar na sua compreensão quando eu for falar sobre as metodologias. Então, a gente vai falar aqui primeiro de que tipos de crimes o exame de DNA ajuda a resolver. Bom, primeiro deles, primeiro slide. Nós temos aqui uma célula epitelial, núcleo, citoplasma, uma célula epitelial de um epitélio estratificado, muito provavelmente uma célula da vagina da vítima. E um monte de célula cabeçuda e do rabo gigante. Que célula que é essa, gente? Isso mesmo, espermatozoide. É uma célula fácil de ser reconhecida. Então aqui, ó, o exame de DNA, por exemplo, no caso de vítimas de violência sexual, por comparação, eu poderia, teoricamente, determinar o perfil genético dessas células que seriam do agressor e separar do DNA da vítima. Então, eu tenho dentro do laboratório, já adiantando conceitos, a possibilidade de fazer uma que a gente chama de extração diferencial, que é separar o DNA do agressor do DNA da vítima. Então, o exame de DNA, se eu comparar o perfil genético obtido desses espermatozoides com o padrão que o suspeito ofereceu dentro do laboratório, eu poderia, por exemplo, resolver um crime de violência sexual, um crime de estupro. E é mais ou menos o mesmo raciocínio que eu vou pegar, por exemplo, se eu for pensar em situações de que o agressor se limpou, por exemplo, no local de crime. Ele violenta a menina, mas ele não ejacula dentro dela. Ele ejacula na roupa e pega essa roupa, se limpa e tal, e descarta isso em algum lugar. E por algum motivo
a perícia de local de crime conseguiu identificar esse vestígio, identificar essa cueca, essa camiseta ou essa calcinha da vítima, pode mandar para o laboratório, que também fazendo determinação do perfil genético de amostras do espermatozoide, eu vou conseguir fazer a comparação e resolver esse crime de estupro, por exemplo. Lembrar que, do mesmo jeito que existe violência sexual, onde a vítima é do sexo feminino, também existe violência sexual em vítimas do sexo masculino. Tá? Mais para frente a gente vai precisar desses conceitos. Então aqui, ó, nesse slide, nada mais é do que um esfregaço citológico de uma pesquisa de espermatozoide. Então a primeira coisa que é feita dentro do laboratório é o procedimento. A menina foi violentada, ela vai ao IML, o médico legista vai fazer o exame, descrever as lesões, coleta com o SUAB, que é um cotonete de perito, né? Coleta com o SUAB material genético da vagina ou do ânus, onde ela relatar que foi violentada, manda para o laboratório. O laboratório processa essa amostra, fazendo primeiro uma coloração, olhando ao microscópio, para saber se tem ou se não tem espermatozoide, que já é um exame que a gente chama de triagem. Não quer dizer que se deu negativo, não vai fazer o exame de DNA. Que a gente sabe que outras células masculinas podem estar presentes e pode ser amplificado o DNA do agressor, mesmo na ausência de espermatozoides. Tá bom? Que mais, gente? Que outros tipos de crimes que o DNA ajuda a resolver? Então, por exemplo, uma gravidez resultante de estupro. Aqui nós temos uma mulher grávida. Então, se essa menina é menor de idade, se ela está grávida, por exemplo, ela tem 13, 14 anos, quem for o pai dessa criança, foi quem violentou. Então, se existe um suspeito e essa criança nasceu, nós podemos fazer um exame que a gente chama de paternidade criminal. Essa paternidade criminal é fazer um exame de DNA em comparação da criança, material genético da criança, material genético da mãe e material genético do pai. É isso que é feito dentro do laboratório para resolver, usar o exame de DNA para resolver, por exemplo, crimes de estupro, onde esse estupro resultou na gravidez dessa vítima. Outra utilidade do exame de DNA: identificação humana. Então, nos casos onde há um cadáver, esse cadáver está em estágio avançado de decomposição, por exemplo, onde eu não posso identificar esse cadáver por impressão digital, que é o método mais simples e mais barato de se identificar um cadáver, através da que a gente chama de necropapiloscopia, que é pegar a impressão digital mesmo do cadáver. Mas no estágio avançado de decomposição, ele não tem mais, ó, a impressão digital dele já derreteu. Em casos de cadáveres que, por exemplo, não existe uma arcada dentária preservada, ou essa arcada dentária, quando o cara era vivo, ele não existe uma documentação dessa arcada dentária, ele não tinha o hábito de ir ao dentista, ou a gente não localizou o dentista dele. Então o que vai acontecer com isso? Eu vou ter que utilizar o exame de DNA para fazer essa identificação humana. Então, o exame de DNA ele pode ser utilizado nos casos de identificação humana, onde eu não consigo identificação por arcada dentária nem por papiloscopia. E como é feito esse exame de DNA, gente? Lembrar que não é igual ao CSI, não, tá? Que no CSI pega um pedacinho da amostra, pega um SUAB, passa lá no sangue, enfia dentro do equipamento e sai até o CEP com o endereço daquela pessoa. Então não é por aí, tá? O exame de DNA, a realidade do exame de DNA é um verbo que você não pode esquecer, que é comparação, comparar. O verbo é comparar. Então, o exame de DNA ele é feito por comparação. Então, eu pego o que a gente chama de amostra questionada
que seria um pedaço de músculo desse cadáver aqui, por exemplo, levo para o laboratório e vou obter um perfil genético. Esse perfil genético que foi obtido no laboratório, ele vai ser comparado com a amostra de referência, que pode ser, por exemplo, quem, pessoal? Um pai e uma mãe, a esposa e filhos. Então, são familiares que, quanto mais próximos esses familiares, melhor o resultado do exame, que o que vai ser feito é um cálculo estatístico dentro desse laboratório, né? E esse cálculo estatístico, ele vai para o laudo, e quem vai decidir se é ou se não é aquela pessoa, ou é o médico legista, ou é o juiz. Tá bom? Então, o exame de DNA ele serve também para identificação humana, especialmente nos casos onde são cadáveres de difícil identificação, então não pode ter sido feito por arcada dentária e nem por impressão digital, por exemplo. Só por curiosidade, né? Você está vendo o slide aí? Por que essa pedra está amarrada aqui no pé desse cadáver? Então, assim, vocês estão percebendo aqui que tem uma região alagada, né? Então, assim, isso aqui deve ser próximo de um rio, alguma coisa nesse sentido. Um cadáver em estágio avançado de decomposição, já tem gases formados e tal. Então, para que uma pessoa amarra uma pedra assim? Ian, eu estou assistindo muito CSI, poderia ser por um suicídio? Até poderia, mas é muito mais difícil. A maior probabilidade aqui, e o diferencial em relação do suicídio seria, por exemplo, nas vias aéreas, né? Saber se no pulmão ali se tem ou se não tem água. Quer dizer, se ele, quando ele foi afundado, ele já estava morto, ou ele morreu por afogamento. Então, nos pulmões vão ter essa informação. Outra coisa, que a gente chama de perinecroscopia, que é perceber se tem alguma outra lesão. Por exemplo, às vezes tem uma lesão por facada, por objeto pérfuro cortante, na região posterior, aqui nas costas desse cadáver, por exemplo. Então, isso fala a favor dele ter sido morto antes e depois jogado na água. Bom, e para que amarrar na pedra? Porque os gases da decomposição vão mudar a configuração do cadáver. A primeira coisa que a pessoa faz é afundar. Mas depois de um tempo, esses gases vão fazer com que esse cadáver acabe ficando, que ele vai subir, né, e vai ficar mais visível. Então, isso aqui seria na tentativa de ocultação desse cadáver. Bom, e por último, e não menos importante, não ficou tão bom aqui esse slide, mas é que o exame de DNA ele liga objetos a pessoas. Então é você utilizar o exame de DNA, por exemplo, se essa pistola foi usada para cometer um homicídio, o cara abandonou essa pistola no local de crime, então através de células epiteliais encontradas no cabo, por exemplo, dessa pistola, poderiam, por comparação, dizer quem segurou naquela pistola e muito provavelmente quem efetuou aqueles disparos. Então, o exame de DNA, ele ajuda a resolver crimes de violência sexual, identificação humana, e ele vincula objetos a pessoas. Então, por exemplo, a partir desse último slide, gente, o perito de local de crime, ele cria um leque de possibilidades. Então, ele vai ver DNA em tudo. Por isso que quando você estiver fazendo o curso de formação, a gente chama o perito novato de perito cata-tudo. Que ele vai ver DNA em todo lugar na cena de crime. Então vincula objetos a pessoas. Então você tem a possibilidade de quem cometeu aquele homicídio bebeu água naquele copo, por exemplo. O perito pega o copo, manda para o laboratório. Aquela pessoa achou no local de crime fios de cabelo. Pega fios de cabelo, manda para o laboratório. Porque o exame de DNA ele ajuda a vincular objetos a pessoas. Então, consequentemente, eu tenho sim essa possibilidade de usar o exame de DNA para resolver normalmente crimes contra a vida. Então, vestígio biológico,
gente, do ponto de vista teórico, onde tem DNA, onde tem célula, na verdade, né? Onde tem célula, tem DNA. E onde que tem célula? Em material biológico. E que tipo de crime que deixa material biológico? Os crimes contra a vida. Então, normalmente, o exame de DNA ele é mais utilizado para a resolução de crimes contra a vida. E do ponto de vista teórico, onde tem célula, tem DNA. Ian, aquele copo está no local de crime já tem 40 dias. Dá para fazer exame de DNA? Tem que tentar. Aquela faca usada para cometer o homicídio, ela foi lavada 10 vezes, usou sabão, deixou no sol, colocou produto químico nela. Dá para fazer o exame de DNA? Tem que tentar. Então, assim, não existe em biologia uma regra quanto ao sucesso do exame de DNA. Por causa disso, os cientistas forenses estão investindo em metodologias cada vez mais sensíveis e cada vez mais específicas para que eu consiga sucesso mesmo numa quantidade muito pequena de material. Porque, gente, no exame de DNA, dentro do laboratório, qual que é a principal diferença entre o exame de DNA de câncer, de paternidade, com o exame de DNA da perícia? O que vocês acham que é? A principal diferença é a quantidade de amostra. Então, se eu vou no laboratório de paternidade, por exemplo, eu estendo o braço lá e vai coletar, sei lá, 5 ml de sangue meu. Ali tem DNA sobrando. Sendo que na cena de crime, às vezes tem uma única gota. Então, no laboratório de genética forense, eu tenho que ter cada dia mais metodologias que sejam mais sensíveis e mais específicas para que eu possa obter sucesso na execução desse exame. Bom, eu falei para vocês quais são os tipos de crimes que o exame de DNA ajuda a resolver. Agora eu vou falar para vocês alguns procedimentos pré-laboratoriais. Primeira coisa que você tem que entender são os tipos de amostra que chegam no laboratório. Então, num laboratório de genética forense, eu tenho o que a gente chama de amostra questionada, sempre, tá? Amostra questionada e às vezes pode ter amostra de referência. Qual que é a diferença disso, Ian? Conceitualmente, a amostra questionada é aquela que eu não sei a origem do perfil genético. Ou seja, é aquela amostra que foi coletada no local de crime. Eu não sei de quem é. Então, é a gota de sangue no crime de homicídio, é o material coletado da vagina da vítima de estupro, é um pedaço do músculo cardíaco do cadáver que não foi identificado por papiloscopia e nem por arcada dentária. Então, esses são tipos de amostra questionada. E a amostra de referência é aquela com a qual ela tem uma origem conhecida e é aquela com a qual eu vou comparar a amostra questionada. Então, o que seria a amostra de referência no caso do crime de estupro? Por exemplo, células de mucosa oral ou sangue do suspeito, porque vai ser comparado com a amostra vaginal da vítima. O que seria a amostra de referência, por exemplo, num caso de violência sexual que resultou no estupro? Então, é a amostra do suspeito de ser o pai daquela criança. O que é a amostra de referência no caso de identificação humana? Então, são as amostras dos familiares da pessoa desaparecida. Então, normalmente a amostra questionada eu tenho numa quantidade muito pequena de DNA e a amostra de referência eu tenho numa quantidade fartura, muita quantidade abundante de DNA. Então aqui, ó,
eu não preciso tanto cuidado em relação à quantidade de DNA, porque eu sempre tenho muita amostra para repetir o exame. Já aqui, ó, não. A amostra questionada, sempre métodos muito sensíveis e muito específicos, senão eu posso não conseguir o resultado do exame. Então, como já foi dito para vocês, o exame de DNA é um exame de comparação. Comparar o que, Ian? Uma coisa com outra coisa, que a gente já viu o que é uma coisa e outra coisa. Comparar a amostra questionada com a amostra referência. Então, essa comparação a gente vai ver se existe compatibilidade, que o pessoal gosta de chamar de resultado positivo, né? Ou se não existe compatibilidade genética, se não existe vínculo genético. Então, é se tem ou se não tem vínculo, que o pessoal gosta de chamar de positivo ou negativo. Então, para que eu chegue nesse resultado, eu preciso fazer uma comparação, que é isso que é feito dentro do laboratório. Bom, pessoal, essa comparação, no caso desse slide que vocês estão vendo aqui, essas frutas, elas são idênticas? Não, não são idênticas. Mas elas são semelhantes. Porque as duas são o quê? As duas são maçãs. Então, dentro de um laboratório de genética forense, quando eu vou comparar o DNA, eu tenho dois tipos de comparações. Pode ter comparação onde o DNA vai ser idêntico, quer dizer, eu tenho comparação por identidade, e eu tenho comparação por semelhança. Vamos ver esses exemplos? Tá. Por exemplo, no crime de estupro. Quando eu pego lá o perfil genético do suave que está lá na vagina da vítima, levo para o laboratório, vou ter, se foi um estuprador, vou ter um perfil genético. Quando eu comparo com o suspeito, se é positivo o exame, vai bater totalmente o DNA. Vai ser idêntico. Então eu chamo isso de comparação por identidade. E existe comparação por semelhança. Por exemplo, no caso de uma pessoa desaparecida, foi encontrada uma ossada, leva esse osso para o laboratório, faz o exame de DNA e eu vou comparar, por exemplo, com o pai da pessoa desaparecida. Vai ver quantas vezes é mais provável daquele cadáver ser do pai de fulano de tal do que outra pessoa qualquer na população. Quando eu comparo o perfil genético do osso com o perfil genético do pai, gente, o DNA vai ter que ser igualzinho? Não. O DNA só vai ser igual, dependendo da metodologia que eu utilizar, se for de gêmeos univitelínicos. E dependendo da metodologia que eu vou utilizar. Tá? A gente vai falar isso mais para frente. Mas então, nesse exemplo que eu citei para vocês agora, da ossada humana com o pai da pessoa desaparecida, vai ter identidade vai ser por semelhança a comparação. Vai ter coincidência de 50% do perfil genético. Quer dizer, metade. Porque metade do seu DNA, guarda isso, tá? Metade do seu DNA veio da sua mãe, metade do seu DNA veio do seu pai. Então, quando eu comparo só com um deles, vai ter que bater 50%. Então, seria um exame de comparação onde há semelhança, mas não identidade. Ok? Então, vai ser esses dois tipos de comparações que a gente vai fazer no laboratório. Para ambos, existem cálculos estatísticos. Tá? Isso, adiantando já alguns conceitos, é isso que vai ser feito na genética forense. É eu saber quantas vezes uma hipótese é mais provável do que outra. É isso que a gente vai fazer dentro do laboratório. Bom, então se eu vou comparar uma amostra questionada com uma amostra de referência, dentro do laboratório eu preciso fazer a coleta dessa amostra de referência.
E a amostra de referência, apesar de eu já ter falado algumas vezes durante essa aula já, ela tem pontos específicos dessa coleta. Olha só. Primeira coisa, normalmente eu preciso de uma autorização da pessoa que está doando, que é a assinatura de um termo de consentimento, onde a pessoa vai estar autorizando a coleta, porque algumas coletas, principalmente a de sangue, ela é invasiva. Então isso seria para prevenir a questão do direito da pessoa, né? Que aqui no Brasil, especialmente, a parte de direitos humanos é muito forte e existe uma máxima dentro do direito que é o indivíduo não é obrigado a produzir prova contra si mesmo. Depois a gente vai falar de banco de perfis genéticos e vai ver que isso tem mudado um pouco na questão da legislação. Mas ainda é feito um termo de consentimento porque fique documentado que aquela pessoa autorizou a coleta de amostra de referência, que é fácil de você obter se você for pensar em familiares da vítima, mas começa a ser um pouco mais difícil quando a gente vai falar em suspeitos, porque aí, teoricamente, você está abrindo precedente para o suspeito. Se ele falar assim, não, eu não vou doar, então, teoricamente, ele teria o direito dele protegido e a gente não tem a amostra para fazer o exame de DNA, né? Bom, o que vocês estão vendo aqui, ó, talvez vocês não tenham conhecimento, não se lembrem, são jovens, né? Mas é o primeiro-ministro da Inglaterra, um ex-primeiro-ministro, né? Na época, o Tony Blair, sendo coletado células de mucosa oral, então é tipo um suave aqui, vai passar na bochecha dele. O que ele estava fazendo com isso, pessoal? Ele estava estimulando os ingleses, mostrando para os ingleses que é um método indolor e ele estava autorizando colocar o perfil genético dele, lá na Inglaterra, no banco de perfis genéticos. Ou seja, eu não devo, eu não temo, ele era uma autoridade e ele estava colocando o perfil dele lá para estimular outras pessoas a fazer a mesma coisa e não ter a resistência da coleta em relação a ser invasiva, a ser dolorosa. Isso, gente, num país de primeiro mundo, né? Como eu disse para vocês, no Brasil tem a questão do indivíduo não ser obrigado a produzir prova contra si mesmo. A partir de 2012 deu uma melhorada na legislação, a gente vai falar sobre isso quando eu falar de banco de perfis genéticos. Então, assim, isso já não é mais bem assim. A critério do juiz, ele pode ter, hoje em dia, a coleta compulsória, então o indivíduo é obrigado, sim, a doar a amostra dele, a gente vai falar sobre isso, mas o Brasil, infelizmente, né, a gente tem muitas vezes boas leis, mas não tem métodos de fiscalização e acaba que demora muito a ser implementado. Então, banco de perfis genéticos é uma realidade em termos de legislação desde 2012, mas na prática, nem todos, por exemplo, condenados por crime hediondo estão no banco de perfis genéticos. Isso lá fora, gente, ó, lá fora, então assim, o que eu estou querendo dizer com isso? Que no Brasil, depois eu vou falar o nome das leis para vocês e tudo, mas no Brasil, praticamente no banco de perfis genéticos, ele é alimentado por condenados por crime hediondos. Então, suspeito nem ia para o banco. Agora vai, depois a gente vai falar por quê. Mas poucos. Sendo que fora, ó, todo mundo. Passagemzinha na polícia, vai lá, do mesmo jeito que coleta a impressão digital, por menor que seja o delito. Do mesmo jeito que coleta a impressão digital, já coleta ali um swab de mucosa oral e o perfil dessa pessoa vai para o banco. Quer dizer, é uma forma de prevenir crimes também, tá? Lembrar que, do ponto de vista teórico, depois a gente vai ver por quê. O seu DNA, ele é idêntico do primeiro fio de cabelo ao último dedão do pé. Então, teoricamente, eu posso coletar qualquer material biológico para servir de amostra referência. Lembrar que a gente está falando de amostra de referência, que é daquela pessoa que está indo ao laboratório fornecer o padrão que vai ser comparado com a amostra de local de crime. Então, eu posso coletar qualquer material biológico. Normalmente, o que os peritos de genética forense coletam? Ou sangue,
ou suave de mucosa oral. Então, hoje em dia, o que está sendo mais coletado é um suave de mucosa oral. Que o suave de mucosa oral, ele é menos invasivo, não é dolorido, né? Então, assim, é indolor, não invasivo, e uma questão de segurança também, tá, pessoal? Você imagina o seguinte, ficar coletando amostra de estuprador, de pessoas violentas, então, sem algema, agulha, aquilo ali acaba sendo perigoso. Sem falar também que, por exemplo, chega um suspeito de um delito e eu vou coletar o sangue dele, e eu vou lá, faço a punção venosa e erro a veia. Errei a veia, vai formar o que no braço dele? Um hematoma. Esse hematoma, eu, de investigador, posso passar a ser investigado, por exemplo, se esse suspeito for na corregedoria de polícia e me acusar de violência sexual. Ou violência sexual não, né? Nem tanto. De violência policial. Então, assim, ele está me acusando de ter machucado ele de propósito ali. Então, para evitar esse tipo de situação, hoje a gente prefere a coleta de suave de mucosa oral para amostras de referência. Bom, do ponto de vista teórico, as suas células fornecem DNA idênticos em todas as células. Por que eu estou falando isso do ponto de vista teórico? A gente vai ver que existem algumas anomalias genéticas onde a pessoa pode ter mais de um DNA em linhagens celulares diferentes. Então, ele tem DNA diferentes em linhagens celulares diferentes. Por exemplo, às vezes, DNA das células do sangue pode ser diferente do DNA, por exemplo, das células do esperma. Só para não deixar ao léu a informação aqui, tá? Mas nas pessoas normais, seu DNA é idêntico em todas as células, então normalmente é possível coletar amostra de referência de qualquer vestígio biológico, então, tanto mucosa oral quanto o sangue. Bom, a gente está falando de coleta de amostra de referência. Tá, pareceu muito óbvio e tranquilo, mas vamos ver alguns pontos críticos, tá? Algumas exceções. Quem gosta de série policial provavelmente vai ver alguma coisa nesse sentido. Eu vou trazer isso para vocês através de um exemplo prático. Vocês vão perceber que eu gosto muito de falar de casos reais, porque fica mais didático, mais interessante e torna a aula mais leve, tá? Então, olha só. O sujeito resolve fazer um crime sexual e essa violência sexual está sendo filmada num local, por exemplo, nessa sala aqui, o cara aborda uma menina e essa câmera mostra ele violentando essa menina, mostra ele ejaculando nessa menina. Ele vai, então assim, a perícia analisa as imagens de câmera de segurança e chega no suspeito, vamos supor que é o Ian, tá? Eu sou o suspeito pela fisionomia, barba grisalha, careca e tal, então pega o Ian, fala, Ian, vem cá, você é suspeito de ter cometido a violência sexual aqui na fulana de tal. Você doa o seu material? Dou. Vou aqui, pá, coleta meu material, levo para o laboratório de DNA, coleta meu sangue, por exemplo, levo para o exame de DNA, resultado que pode ter acontecido, negativo. Deu uma exclusão do meu perfil genético. O que pode ter acontecido, gente? O que pode ter acontecido? Então eu citei para vocês, ó, Ian foi filmado, cometeu a violência sexual, mostra ele sendo filmado, mostra ele violentando a menina, mas faz o exame de DNA e dá negativo. Como que isso pode ter acontecido? Bom, não sei se todo mundo pensou, mas a solução mais elementar e também provavelmente a mais comum que pode acontecer, o problema que mais pode acontecer no laboratório é a questão da troca de amostra. Então, se o meu sangue não for bem identificado e dentro do laboratório não tiver padrões de qualidade,
vocês vão perceber que isso pode ocasionar de um exame errado lá na frente. Então, a troca de amostra dentro do laboratório é a primeira coisa que poderia ter acontecido. Tá, mas a história é minha, eu conto do jeito que eu quiser. E não é falta de educação, tá, pessoal? É didática. Vamos lá. Mas esse laboratório ele tem ISO 9.725 milhões e 75 centavos. Então, ele trabalha num padrão de qualidade excelentíssimo e não houve troca de amostra. Então, que outra coisa que pode ter acontecido para dar uma exclusão na violência sexual que foi filmada em HD pelo IAM? Isso é para estimular o perito que existe dentro de cada um de vocês. Bom, vocês podem pausar, podem pensar, né? Eu vou dar dinâmica à aula aqui, mas você pode pausar para você pensar antes de escutar minha resposta, tá? Olha só, uma outra coisa que pode ter acontecido é o IAM ser vasectomizado ou azoospermico. O que significa isso? IAM produz uma quantidade pequena de espermatozoides ou não produz mais espermatozoides, existe o ejaculado, existe o líquido, mas não tem espermatozoide do IAM. IAM, mas então como que apareceu o DNA na vagina da vítima? Às vezes ela pode ter tido o quê? Uma relação consentida antes. Ou seja, pessoal, exame de DNA é uma ferramenta espetacular para a investigação, mas se bem utilizado. Porque esse exame de DNA, do mesmo jeito que ele pode ser determinante e colocar a pessoa na cadeia ou tirar um inocente, colocar um culpado na cadeia ou tirar um inocente da cadeia, ele pode também fazer injustiça. Às vezes ele pode atrapalhar a investigação. Então, o exame de DNA, ele não vem falando no laudo, ele não vem falando quem fez ou quem não fez o estupro ou o delito. Ele vai analisar perfis genéticos, ele vai fazer ciência. A interpretação disso depende de outras coisas, tá? Bom, então a gente falou de dois motivos que pode ter acontecido uma exclusão, né? Um exame negativo do exame de DNA do cara de estupro, mas tem mais. A gente falou 2 pontos: troca de amostra e relação consentida antes. Como o exemplo é meu, a história é minha, eu conto do jeito que eu quiser. Então, não houve troca de amostra e não teve relação consentida antes do crime de estupro. Então, o que pode ter acontecido para dar um resultado de exclusão? O que mais pode ter acontecido, gente? Um outro exemplo de que pode ter acontecido é que o suspeito, quer dizer, o IAM, naquela relação de violência sexual, ele tenha um irmão gêmeo de outra placenta, que é o gêmeo bivitelínico. O que acontece no gêmeo bivitelínico? São 2 óvulos que vão ser fecundados por espermatozoides diferentes. Não quer dizer que é de pessoa diferente não, tá? Mas de espermatozoides diferentes. O que isso vai ocasionar? Esses 2 zigotos, esses 2 óvulos fecundados, eles têm DNAs diferentes. E eles vão ser gerados, esses 2 fetos, em 2 placentas diferentes. Então, o gêmeo bivitelínico, ele não tem o DNA idêntico, mas a fisionomia das 2 pessoas é muito parecida. Então, dentro do meu exemplo, pode ser um motivo de que, onde eu tenho um suspeito muito parecido, né, com outra pessoa, com um DNA diferente. Então, às vezes, quem estuprou foi esse cara aqui. E a polícia pode ter chegado nesse. Então, vai ter uma exclusão por causa de uma análise diferente. Já adiantando conceitos, tá? Já que a gente está falando de irmãos gêmeos.
No exame de DNA mais comum feito nos laboratórios de paternidade ou nos laboratórios de genética forense, que são marcadores do tipo STR autossômico, tá? Estou falando desses termos aqui, não precisa desesperar não, só para você se acostumar com eles, tá? STR é repetições curtas em série de cromossomos autossômicos. Quando é feita essa análise, que é a mais comum de se usar em laboratório de paternidade, esses laboratórios não são capazes de diferenciar gêmeos monozigóticos, tá? Então, se tivesse sido violentada por um dos gêmeos monozigóticos, não daria exclusão. Então, só dá exclusão se for gêmeos de placentas diferentes, gêmeos dizigóticos. O que mais, gente? Gêmeos monozigóticos pode ser um problema, troca de amostras pode ser um problema e relação consentida anterior ao ato de violência pode ser um problema. O que mais pode ser um problema no caso de coleta de amostra de referência? Transfusão sanguínea. Então, transplante de medula e transfusão sanguínea, qual que é a consequência disso? Eu vou ter DNA circulante de uma outra pessoa circulando em mim, por exemplo. Então, se eu fiz transplante de medula ou se eu fiz transfusão sanguínea, que a gente chama de tomar sangue, né, que em Goiás especialmente tem essa coisa assim, parece um vampiro, né, tomar sangue. Não, mas assim, às vezes algumas cirurgias grandes e tal, é preciso fazer uma transfusão sanguínea, pegar um sangue compatível e injetar naquela pessoa. Se não for uma papa de hemácia, se for um sangue completo, tem ali também leucócitos. E esses leucócitos, eles são de outra pessoa, então o DNA é diferente. Então tem que tomar muito cuidado em relação a transplante de medula e transfusão sanguínea. Então pode ser que esse suspeito fez transfusão sanguínea antes de 6 meses, por exemplo, que é um prazo que a gente acha como razoável, de que já tenha eliminado todo o DNA dessa outra pessoa. É importante que isso seja tomado cuidado dentro do laboratório, afastando a hipótese de ter transfusão sanguínea ou transplante de medula. E por último, um último motivo que também pode ser um problema, um alerta em relação à coleta de amostra de referência nos laboratórios forenses, é a questão mais rara, né, que é a questão do quimerismo e do mosaico. Então, pessoal, quando há quimera ou mosaico, o que acontece? No momento lá da divisão celular e ter formado o zigoto, há uma fusão de células de linhagens diferentes. Consequentemente, uma mesma pessoa tem DNAs diferentes, sim, com perfil genético diferente dentro do corpo da mesma pessoa. Um exemplo de quimerismo, só para tirar a curiosidade, são aquelas pessoas, assim, você vê que às vezes gato é mais comum nos felinos, né? Tem um olho de uma cor e o outro olho de outra cor, né? Às vezes tem um olho azul e um olho castanho. Aquilo ali são exemplos de quimerismo. Então, o quimera e o mosaico tem que tomar cuidado, porque às vezes a pessoa pode ter mais de um tipo celular no corpo dela e às vezes eu faço a comparação, estou coletando da pessoa certa e pode dar um resultado negativo. Ian, tem como saber disso só olhando para a pessoa? Não, não tem. Realmente é um fato raro, mas que pode acontecer, é importante que você saiba disso.